No meu último vídeo sobre a guerra da Ucrânia, eu falei sobre um golpe enorme que a Ucrânia deu na Rússia com a recente reconquista quase total da região de Kharkov. Nos últimos meses do conflito, a Rússia veio conquistando o território ucraniano de forma lenta. No entanto, nas últimas semanas, as reservas ucranianas que estavam treinando no Ocidente retornaram e realizaram uma ofensiva muito bem sucedida contra a Rússia, tomando uma vasta seção de território e recuperando a iniciativa estratégica no conflito. Na ocasião, eu especulei sobre qual seria a resposta do Putin e do Kremlin em relação a isso. Afinal de contas, fazer nada seria o mesmo que aceitar a derrota. Meus amigos, a resposta não apenas veio, como veio rápida e estrondosa. Mas antes de eu falar disso, não se esquece de deixar o like e se inscrever para dar aquela força, valeu? No dia 21 de setembro, no discurso aos russos, que foi assistido pelo mundo inteiro, o presidente Putin anunciou a mobilização parcial das reservas russas para a guerra da Ucrânia, uma medida que já vinha sendo especulada e adiada desde o início da guerra. No discurso, o Putin acusou as potências ocidentais de estarem ajudando a Ucrânia na guerra e inclusive fez alusão ao uso de armas nucleares caso o Ocidente ouse intervir de forma direta no conflito. De certa forma, esse discurso é uma admissão pública de que a estratégia russa inicial para a guerra, a de uma invasão rápida com o regime change, falhou e que uma nova estratégia, mais profunda e mais visceral, terá que ser implementada. De acordo com Putin, a mobilização russa irá incluir o chamamento de mais de 300 mil reservistas, mais ou menos o efetivo de paz do exército brasileiro, o que potencialmente possibilitaria aos russos dobrar ou até triplicar o número de forças enfrentando os ucranianos no campo de batalha, que contam com um exército que atualmente beira a 1 milhão de homens. Vale lembrar que essa mobilização irá afetar, ao menos inicialmente, apenas uma parte daqueles que tenham participado no serviço militar obrigatório. No entanto, já existem rumores de que o número de mobilizados excede em muito o que foi anunciado oficialmente, chegando à cifra de 1 milhão. Para além disso, e talvez ainda mais importante, foi a decisão tomada no sentido de realizar referendos nas regiões ucranianas ocupadas pelo exército russo. Como eu falei no meu vídeo, os oblastes pró-russos de Lugansk e de Donetsk haviam se rebelado contra o governo ucraniano há muito tempo e já tinham seus governos próprios. Recentemente, esses governos anunciaram referendos com o objetivo de legitimar a unificação dessas regiões com a Federação Russa. Além disso, referendos também foram anunciados nas regiões de Kherson e Zaporizhia, governadas por uma administração civil-militar controlada diretamente pelo governo russo. Diferente de Lugansk e Donetsk, essas regiões eram controladas pela Ucrânia no ano passado e apenas passaram para o controle russo recentemente, com a invasão. Com os referendos programados para acabar no dia 27 de setembro, o resultado final deles é praticamente certo. Se por um lado o fato de os russos terem ocupado a região praticamente garante que eles podem cozinhar os números que eles quiserem nas urnas, existe de fato um grande número de populações pró-russas nessas regiões, especialmente no Donbass, muitas que inclusive têm um alto grau de antipatia pelo governo de Kiev, devido aos 8 anos de bombardeios contra as cidades de Donetsk e Lugansk. O governo russo, agindo de forma rápida, já declarou que um processo expresso de ascensão dessas regiões à Federação Russa vai ser realizado, com a previsão para a formalização dessa anexação sendo para o dia 30 de setembro, quando o Putin pretende fazer um discurso no parlamento russo, provavelmente para anunciar essas anexações. Quais serão as consequências da anexação dessas regiões à Federação Russa? Primeiramente, isso iria permitir o deslocamento de destacamentos militares maiores para defender essas regiões. Quando Putin decretou a Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, ele fez isso alegando que seria uma operação pequena, usando majoritariamente forças auxiliares e especiais. Desde então, o grosso das forças russas não foram mandadas para dentro da Ucrânia. A gente pode comprovar isso simplesmente observando que recentemente as forças russas participaram do exercício militar Vostok 2022, com dezenas de milhares de tropas russas e de outros países aliados. Vocês acham que um país que está mandando todos os soldados para a guerra iria ficar realizando exercícios internacionais? Eu acho que não. Segundo, isso provavelmente servirá como uma justificativa para aumentar a intensidade do conflito. Mesmo que o Ocidente não reconheça os referendos, eles vão permitir que a Rússia apresente o argumento legal de que ela está conduzindo a guerra para defender o seu novo território. Por exemplo, a Rússia, desde o início da guerra, se restringiu de atacar alvos de infraestrutura estratégica da Ucrânia, como pontes e estações elétricas. Inclusive, mesmo que a Rússia tenha tomado o controle da estação nuclear de Energodar, ela continua ligada ao sistema elétrico ucraniano e abastecendo o governo de Kiev. Claramente, isso está longe de ser uma guerra total. Caso a anexação cause uma declaração de guerra ou de uma operação antiterrorista contra a Ucrânia, o que pode muito bem vir a acontecer no discurso do dia 30 ou muito em breve, é certo que isso viria acompanhado de contínuos ataques
ataques contra a infraestrutura elétrica ucraniana, coisa que os russos já começaram a fazer de forma tímida, o que botaria a Ucrânia no escuro e tornaria a guerra muito mais fácil para os russos, especialmente agora que estamos nos aproximando do inverno europeu. Com a guerra aumentando de intensidade, isso poderia diminuir a coragem do Ocidente no sentido de continuar apoiando o governo de Kiev. Afinal de contas, a questão da Ucrânia é muito mais importante para os russos do que para os ocidentais. Quem piscar primeiro vai abandonar a cena, e apesar dos russos serem mais fracos que o Ocidente, eles não podem se dar ao luxo de desistir. Então é muito mais provável que a Rússia saia com algum tipo de vitória dessa situação. Mas não se enganem, o governo do Putin está fazendo uma jogada extremamente ousada, apostando tudo nisso. E caso não dê certo, os riscos seriam enormes e as consequências desastrosas. Com o anúncio da mobilização, os serviços de inteligência do Ocidente já estão atuando no sentido de difundir dissidência em meias regiões da Rússia, especialmente regiões de minorias étnicas, como o Daguestão, no Cáucaso, dando indicações das possíveis consequências de uma derrota russa nessa guerra, com movimentos separatistas apoiados pelo Ocidente dentro da própria Rússia quebrando a federação por dentro. Caso a mobilização e o iminente estado de guerra mais intensa não deem os resultados que a Rússia precisa no campo de batalha, com a derrota e rendição do regime de Kiev, a situação poderia se virar rapidamente contra o Putin. Nesse cenário, o governo Putin poderia inclusive recorrer a armas nucleares táticas para derrotar as forças ucranianas, o que teria a capacidade de causar um golpe na Rússia, no menos amplo dos cenários, e um conflito nuclear global no mais amplo. Conclusão: estamos chegando a um dos momentos mais delicados em termos de geopolítica desde a crise dos mísseis de Cuba nos anos 60 do século passado. A Rússia é indiscutivelmente muito mais fraca do que a União Soviética, mas justamente pelo fato de ser mais fraca e mais acuada, ela é potencialmente ainda mais perigosa, porque um cachorro acuado morde com muito mais ferocidade. Como eu já falei em outros vídeos, esse tipo de instabilidade poderá ter consequências devastadoras para a economia do Brasil. Por ser um país exportador de commodities, depende muito da manutenção dos mercados internacionais, por não ter capacidade autônoma de produção industrial. Seja qual for o resultado disso, dá para dizer que estamos vivendo em um dos momentos que vão definir a política internacional durante todo o século XXI, e as semanas e meses que virão com certeza serão estudados avidamente por estudiosos das próximas eras. Vocês concordam com a minha análise da situação? Deixa nos comentários a opinião de vocês. E se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa teu like, te inscreve e ativa o sino para que eu possa continuar fornecendo atualizações sobre esse e outros acontecimentos ao redor do mundo. Agradeço muito a atenção de todos e até mais.